Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, aqui no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Ufa, com uma trégua em Brasília, o mercado hoje está positivo. O Ibovespa terminou em alta, aliás, a tensão política mais baixa fez a Bolsa subir hoje, teve alta expressiva. Destaque para a Eletrobras e o peso pesado do Ibovespa, ou seja, aquelas ações que têm mais peso no índice. A Eletrobras também divulgou hoje o relatório do quarto trimestre do ano passado, teve lucro e a gente fala disso daqui a pouquinho. O dólar também cedeu, mas teve atuação do Banco Central. 1 bilhão foi colocado em leilões em linha, que o Banco Central chama, ou seja, é dinheiro novo, é dólar novo no mercado. Os swaps cambiais são aquele dinheiro que já estão ali no mercado, são dólares que já estão no mercado, contratos de dólar. Eles foram rolados também hoje, ou seja, de abril, mas teve entrada de dinheiro novo justamente para segurar essa cotação do dólar. A inflação do aluguel acelerou no mês de março. Esse detalhe é extremamente importante, porque nós estamos falando de um índice que reajusta boa parte dos contratos de aluguel. A gente tem detalhes sobre esse assunto também. E no estúdio a gente fala sobre o futuro do trabalho. É sempre bom falar de qual é a expectativa do mercado de trabalho e qual é esse novo emprego, como é que deve ser a preparação de cada profissional. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. Os últimos dias foram de tensão, com troca de farpas entre o Congresso e o Executivo, especialmente entre o presidente Jair Bolsonaro e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que até outro dia se abraçaram na reeleição de Rodrigo Maia para presidir a Câmara, na entrega, por exemplo, da proposta da Previdência, da proposta da Previdência dos militares também, quando o próprio presidente Jair Bolsonaro foi ao Congresso, foi à Câmara entregar em mãos o projeto do governo. Havia ali toda uma sinergia em relação ao andamento da reforma da Previdência. Na quarta-feira da semana passada, começou aquela confusão da troca de farpas entre Rodrigo Maia e um ministro do presidente, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que depois teve a participação do filho do presidente, e aí começou uma discussão pelas redes sociais e também pela imprensa convencional, que gerou ontem numa queda expressiva do Ibovespa. Na sexta-feira também, mas ontem a queda foi pesada do Ibovespa. No final da noite, os ânimos começaram a se amainar. Nós tivemos hoje uma declaração de ambas as partes, tanto de Rodrigo Maia quanto do presidente Jair Bolsonaro, para deixar toda a confusão no passado, vida nova, olhando para o Brasil. E vida nova, olhando para o Brasil, significa fazer andar a reforma da Previdência. A Rosiane Kennedy já está acompanhando isso tudo desde o começo e, obviamente, acompanhou também a movimentação hoje no Congresso. Tem mais informações em Brasília. Rosiane, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Piotto. Boa noite a todos. E olha, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e também o ministro da Economia, Paulo Guedes, eles estão confiantes de que agora a reforma da Previdência deslancha. Eles fizeram essa afirmação justamente após participarem desse almoço, né? Eles almoçaram juntos hoje aqui em Brasília. Aí, após este encontro, os dois conversaram com a imprensa. Paulo Guedes disse que houve muito ruído de comunicação no início desta tramitação da PEC da Previdência, mas ressaltou também que Rodrigo Maia tem apoiado muito e tem sido importante para essas conversas com os parlamentares, para que ele possa explicar justamente a importância da reforma da Previdência. Acompanhe. Eu estou muito confiante de que os poderes independentes estão harmonicamente buscando o aperfeiçoamento institucional do Brasil. Existem os ruídos de comunicação, houve muito combate durante a campanha e esse barulho vai diminuir e o exercício das próprias funções daqui para frente vai fazendo uma convergência, uma harmonização. Eu acho que isso é natural, o barulho está um pouco acima, exatamente porque houve esse choque inicial, mas eu tenho sido testemunha de que todos estão empenhados. Rodrigo Maia também elogiou o trabalho de interlocutor do ministro da Economia, Paulo Guedes. Disse que ele tem sido importante nesse convencimento aos parlamentares. Acompanhe. Tenho certeza que nós vamos daqui para frente colocar o trem nos trilhos para que a gente possa caminhar com velocidade,
com a velocidade que 12 milhões de brasileiros desempregados esperam, que milhões de brasileiros que estão abaixo da linha da pobreza esperam, né? E, né, com a certeza que nós vamos juntos, né, transformar o Brasil numa economia forte e que seja próspera e que seja reconhecida pelo mundo inteiro. Olha, Piotr, e para selar justamente esse ambiente de convergência, né, de apoio mútuo, inclusive Rodrigo Maia vai acompanhar o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça. Lembrando que ele vai participar de uma audiência pública lá justamente para discutir a PEC da Previdência, já que é por essa comissão que começa a tramitação da proposta de emenda constitucional. E falando em Comissão de Constituição e Justiça, hoje foi indicado o relator da PEC da Previdência lá na CCJ. Finalmente saiu o nome. E quem vai relatar lá na Comissão de Constituição e Justiça, lembrando que não se discute mérito, mas apenas a constitucionalidade da matéria, quem vai relatar é o deputado Marcelo Freitas, que é do PSL de Minas Gerais, deputado de primeiro mandato, com origem na Polícia Federal, formação em Direito. Ainda falando de PSL, a gente lembra de uma outra coisa, Piotr. Parlamentares vinham fazendo uma cobrança ali nas discussões de articulação política de uma presença mais enfática, de maior envolvimento do PSL na defesa dessa nova Previdência. PSL que é o partido do presidente Jair Bolsonaro. E hoje o partido reuniu a bancada e fechou questão para que todos os deputados federais do PSL votem a favor da reforma da Previdência aqui na Câmara dos Deputados. São mais de 50 parlamentares que integram a bancada do PSL aqui na Câmara Federal. E aí, só para arrematar, a gente lembra que esta semana a gente falou daquele apoio que foi assinado por líderes de 13 partidos, distribuído aqui na Câmara, apoio à reforma da Previdência, com algumas questões de ponderação para sugestões de mudanças no texto. E aí a gente aproveita, já que eu falei em número de bancada aí do PSL, que são 54 deputados federais, para ressaltar que aqueles 13 partidos, né, que tiveram a assinatura do líder na carta de apoio à reforma da Previdência, eles significam já um número suficiente para a aprovação da reforma da PEC da Previdência, né, essa reforma da nova Previdência. E em relação a isso, a gente lembra também que o número mínimo para a votação e aprovação na Câmara, para essa aprovação em 2 turnos, é de 308 votos. Piotr. Muito obrigado, Rosinha. A Rosinha fez menção aí à decisão do PSL, que é o partido do presidente, de fechar apoio completo, integral de todos os parlamentares da Câmara, tanto na defesa quanto no voto em favor da reforma da Previdência. Isso foi divulgado no final da manhã e foi exatamente o momento da inflexão do mercado financeiro, em que o dólar estava subindo e começou a cair, a bolsa começou a subir. Foi exatamente aí quando os investidores viram que agora sim o partido do presidente está unido em torno da reforma que foi apresentada pelo presidente Jair Bolsonaro. Vamos dar uma olhadinha como é que fechou o mercado hoje. Hoje o Ibovespa teve uma alta expressiva de 2,70%. Esse foi o valor do fechamento, a 94.388 pontos. Mas a máxima foi um pouco mais alta aqui, ó. Chegou a 94.853. Por uma mínima de 91.584, ou seja, de queda em relação a ontem, que é quando o mercado estava caindo, até vir essa notícia do PSL. E depois, claro, nós tivemos declarações tanto de Rodrigo Maia quanto do presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a discussão é passado. Aliás, o presidente Jair Bolsonaro falou que tinha sido uma chuva de verão. Chuva de verão, você sabe, é forte, é torrencial, mas depois passa logo, né? Não é uma temporada de chuva, enfim. E também nós tivemos, depois, nós mostramos trechos agora há pouco, do almoço, logo depois do almoço do presidente da Câmara e também do ministro da Economia, saindo e falando sobre o andamento da reforma da Previdência. Tudo isso acabou contaminando o mercado, influenciando o mercado, e a gente teve resultado positivo do Ibovespa hoje. Vamos dar uma olhadinha em algumas ações. A Petrobras subiu hoje 2,63%, mesmo com o mercado de petróleo no mundo não estando exatamente em alta, mas a Petrobras hoje subiu 2,63%. Eletrobras 4,34%. No caso da Eletrobras, além de tudo, é uma estatal, as estatais todas subiram, Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil, mas a Eletrobras especificamente divulgou hoje o balanço do 4º trimestre. O lucro foi de 12 bilhões de reais
Isso, obviamente, impulsionou as ações da empresa. A empresa também soltou um comunicado falando sobre capitalização da empresa ao longo do ano. Ela está no radar, inclusive, para ser privatizada também. Não se sabe se será ainda neste ano ou no ano que vem. A Vale do Rio Doce, que está aqui, perdão, a Vale do Rio Doce era o nome antigo dela, mas a Vale hoje caiu 0,6%, também divulgou o relatório do quarto trimestre, teve lucro de 14 bilhões e 400 milhões, mas a Vale tem uma vida completamente particular aqui em relação a tudo que está acontecendo no país, levando-se em conta o caso de Brumadinho. A empresa também anunciou que a produção deste ano provavelmente vai ficar parecida com a do ano passado, em vez de um aumento que estava programado antes do caso de Brumadinho. A empresa deixou claro que a preocupação agora é justamente garantir a segurança de todas as barragens e evitar, obviamente, um novo acidente, como foi a tragédia de Brumadinho. Banco do Brasil, como eu já fiz menção, uma estatal também subiu hoje, ou seja, a atenção no governo está baixa, as coisas começam a caminhar, as estatais sobem. Bradesco e Itaú acompanharam essa alta, aqui nós estamos falando do peso pesado do Ibovespa também, da Eletrobras especificamente. E o dólar, que chegou a ter uma queda bem maior durante o dia, terminou com uma queda menor de 0,94%, mas mesmo assim a R$ 3,91. Durante o dia o dólar se aproximou, rodeou os R$ 4,00 para se ter uma ideia, ficou em torno dos R$ 4,00 ainda durante a manhã, até que veio a notícia justamente do PSL de fechar a questão em relação à reforma. Está aqui, a máxima foi de 4 e a mínima foi de 3,90, ou seja, nós estamos falando aqui, fechou muito próximo da mínima de hoje, no caso do dólar comercial. Bom, vamos seguir aqui, porque o Banco Central divulgou hoje sua previsão de crescimento, no dólar, o Banco Central também hoje interveio no mercado. Para se ter uma ideia, foi $1 bilhão no mercado em leilões de linha, ou seja, dinheiro novo no mercado. É dólar com promessa de recompra do Banco Central, justamente para atender essa demanda e evitar uma alta maior da moeda americana, o que mexe completamente nas relações de importadores e exportadores. Bom, o Banco Central rebaixou sua previsão de crescimento hoje no Brasil e claro que tensão política sempre piora essas coisas. O relatório trimestral de inflação foi divulgado hoje pelo Banco Central, está aqui, olha. No caso do PIB, a previsão antes, no relatório divulgado em dezembro, era de um crescimento para agora de 2019 de 2,4%. Rebaixou bem para 2%, um crescimento de 2% apenas. Só para lembrar, o crescimento do ano passado foi de 1,1%. Ou seja, a gente está tendo uma série de revisões de crescimento da economia brasileira que, olhando assim, obviamente dá uma ideia de pessimismo. Mas se tiver um andamento da reforma da Previdência com uma velocidade bastante aceitável e razoável, levando-se em conta tudo que esse novo acordo agora entre as duas casas, ou seja, o Executivo e o Legislativo, essa previsão de crescimento pode ser superada em muito. Até porque o Brasil tem uma coisa que boa parte do mundo não tem. O Brasil tem demanda reprimida, tem desejo de consumo, ou seja, mesmo que o mundo cresça menos, e essa é a previsão que está sendo feita por vários organismos internacionais, o Brasil poderia compensar um crescimento menor do mundo com um crescimento interno maior justamente pela sua demanda. Mas isso passa, por exemplo, pela revisão da questão do crédito e tudo mais, né? O Boletim Focus também está fazendo uma previsão de crescimento de 2%, rebaixando recentemente também essa previsão. A inflação está contida para 2019 3,9%, 2020 3,8%. Para este ano a meta é de 4,25%, ou seja, essa inflação está dentro da meta, esse é o centro da meta, ela pode variar sempre um ponto para baixo e um ponto para cima, nós estamos falando de 2,75% a 5,75%, o crédito bancário a 7,2%. Ou seja, aumento na busca pelo crédito bancário. Vamos falar um pouco mais sobre... daqui a pouco eu falo sobre os juros que estão subindo, nós falamos sobre isso ontem, mas eu vou retomar esse assunto. A Vanessa Casalino tem uma outra informação que é justamente sobre a inflação, o índice que reajusta boa parte dos contratos de aluguéis, ou pelo menos serve de referência a muita coisa. O IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que teve uma alta expressiva recentemente. Vanessa nos conta os detalhes agora. Vanessa, boa noite. Oi, Pioto. Boa noite a você, boa noite a todos. Em março, o índice que é usado para corrigir os valores dos aluguéis, como você disse, subiu para 1,26%, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas. O IGPM sofre influência da variação do dólar, que tem oscilado muito e acumulado altas. Além disso, reflete também as cotações internacionais de produtos primários, como commodities e metais.
O índice de preços ao produtor amplo, que responde por 60% do IGPM, teve alta de 1,67% no mês passado. Ele apura a variação dos preços no atacado. Já o índice de preços ao consumidor, que representa 30% do índice geral, acelerou 0,58%, impulsionado pelo grupo Transportes, que teve avanço de 0,82%. O INCC, Índice Nacional de Custo da Construção, ficou estável com alta de 0,19%. Eu disse mês passado, me referindo ao índice atacado, não, esse mês. O IGPM fechou 2018 já acima da inflação, uma alta acumulada de 7,54%, e no período a inflação oficial medida pelo IPCA ficou em 3,75%. Piotr. A gente viu aí que o IGPM está bem descolado da inflação oficial, que é o IPCA da Fundação Getúlio Vargas. A Ferrovia Norte-Sul foi leiloada hoje aqui na B3, um trecho da rodovia, o trecho central da ferrovia. De novo, o resultado veio com um ágio expressivo acima de 100% no lance mínimo. Você acompanha imagens do leilão que aconteceu hoje aqui na B3. A oferta vencedora foi de 2.719 bilhões de reais da empresa Rumo, que venceu a disputa pelo trecho central da Ferrovia Norte-Sul com ágio de 100,92%. O lance mínimo de outorga era de 1.353 bilhões de reais pela concessão por 30 anos. O lance superou a proposta da única concorrente, a VLI Multimodal, que havia apresentado uma oferta menor de 2 bilhões de reais. Este é o primeiro leilão do setor ferroviário no país nos últimos 12 anos. Ontem, só para fazer menção a esse assunto aqui, nós estamos falando de investimento em infraestrutura, dinheiro que vem de fora. O ministro Paulo Guedes foi perguntado sobre isso. Ele disse que os investidores de infraestrutura do mundo só estão aguardando uma situação fiscal melhor do Brasil para injetar dinheiro em saneamento, em ferrovia, em rodovia, justamente para resolver boa parte dos gargalos brasileiros. Rapidamente, só a questão aqui que eu fiz menção aos juros. Os juros subiram ontem, eu vou repetir um dado de ontem, o cartão subiu 200 para 295% e o cheque é 317%. Mesmo com a taxa Selic baixa, mesmo com a inadimplência que está, para se ter uma ideia, ela está estável. Apesar disso, os bancos voltaram a subir nessas duas modalidades de crédito. Consumo interno, ninguém vive sem consumo interno importante, o Brasil tem demanda reprimida, mas com essa ajuda dos bancos a coisa fica difícil. Vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre o mercado de trabalho, as inovações que nós temos que ter para enfrentar esse novo mercado, esse novo emprego, logo depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico, eu começo com uma pergunta. Você sabe o que é multifuncionalidade no ambiente de trabalho? O Paulo Xiel, que é consultor do mercado de trabalho, está conosco, pode nos responder com precisão o que é multifuncionalidade, o que é um trabalhador multifuncional hoje em dia. Bom, prazer estar aqui contigo de novo. Imagina, seja bem-vindo, querido. Hoje em dia a gente tem um contexto de que as empresas sempre buscam, né, nos perfis profissionais que tenham a tal habilidade multifuncional, né, que possam desempenhar diversas tarefas ao mesmo tempo, né? Então, hoje em dia o que a gente mais entende, né, pensando no mercado, é que empresas cada vez mais estão buscando habilidades em profissionais, e isso eu posso citar de diversas áreas de atuação, que essas pessoas elas tenham genuinamente uma habilidade para lidar com multitarefas ou multi-assuntos, né, e projetos ao mesmo tempo. Ou seja, compreender o todo, porque se eu olhar para o mercado de trabalho como era, eu vou exagerar no tempo, talvez há 30 anos ou há 20 anos, as pessoas se projetavam para entrar numa profissão, o sujeito vai ser economista. Se ele não compreender minimamente como o âmbito da justiça funciona e as questões políticas, ele não vai ser economista em nenhum lugar do mundo. Até porque as coisas estão tão entrelaçadas hoje, recentemente a gente viu isso. Mas as universidades ou as escolas profissionais têm essa compreensão e conseguem passar isso para o aluno, que ele precisa ser multifuncional ou ter capacidade de entender vários assuntos, embora, claro, ele vai ser sempre especializado em alguma coisa? O que a gente mais sente do empresariado, e principalmente de quem está contratando, é que ainda existe um descolamento muito forte do que a universidade forma em termos de habilidades versus aquilo que as empresas hoje precisam em termos de competências.
né? E, obviamente, competências não é algo que você só aprende dentro da faculdade, né? Então, além das multifuncionalidades, existe o conceito de multicarreira, que já são coisas que existiam no passado, e aqui eu posso trazer um exemplo clássico, né? Você tem pessoas hoje que vivenciam o mundo corporativo, essa pessoa tem uma habilidade específica em alguma área e ela também navega pelo mundo educacional, como um professor, né, em uma determinada área. Então você percebe que o teu skill, ele também pode ser útil em outra área de especialização ou mesmo em outro segmento. Então, a gente ainda vê que as universidades ainda patinam um pouco nesse sentido. E por que você acha que isso acontece, Paulo? É uma questão ideológica das universidades e não se curvar ao mercado, que eu acho, se me permite a opinião, uma bobagem, até porque eu tenho espaço para a vida meramente acadêmica na universidade, embora as universidades europeias estejam preocupadas em formar doutores hoje com visão de mercado e não com visão só de academia. Por que nós temos esse espaço aí que está vazio entre o que forma a universidade e o que é o mercado de trabalho? Eu acho que ainda tem um pouco dessa barreira, vamos dizer assim, ideológica, né, de achar que o mercado corporativo segue nessa vertente e o mundo acadêmico tem o lado mais pesquisa, desenvolvimento, orientado, né, ao lado científico, se a gente pode dizer assim. E o que a gente percebe é que isso são caminhos que eles têm que se cruzar, né? Então, o mundo corporativo, da mesma forma, precisa estar muito próximo desse ambiente educacional. A gente tem exemplos, você mesmo citou o exemplo da Europa, eu posso citar também o exemplo do mercado norte-americano, onde que incubadoras, né, as famosas startups, elas estão junto com grandes empresas, juntos com grandes universidades e brotam ali dentro desse cenário. Então, na minha opinião, acho que ainda tem um idealismo, né, formado ainda dentro das instituições, mas eu acredito que o mercado já esteja mudando um pouco nesse sentido, mas acho que tem uma lacuna muito grande para ser percorrida por aqui. E eu não tenho um aluno que está mais interessado em descobrir para que eu vou estar me formando nessa universidade e ele vai pressionar essa universidade que, digamos, possa estar ainda movida a questões idealistas ou ideológicas? Sem dúvidas. Aliás, é um dilema muito grande do ponto de vista do aluno que tem aptidão para o lado científico, porque, infelizmente, hoje a realidade, acho que do Brasil e América Latina no geral, o lado científico ainda não é um lado que remunera muito bem se comparado ao ambiente corporativo. Então, acho que chega um momento da vida acadêmica de uma determinada pessoa que ela se questiona. Ela fala assim, por que de repente o meu passe ele pode ser mais valorizado dentro do mundo corporativo? Por que então eu vou seguir a minha aptidão para de repente construir a minha carreira no mundo educacional? Mas a gente já está vendo esse movimento acontecer justamente por uma demanda pessoal, não é isso? Exatamente. Exatamente. O profissional começa a querer, obviamente, o que é natural, ele querer ser mais bem remunerado, querer ver o trabalho dele bem remunerado. Agora, eu vou me lembrar do caso das universidades americanas que recebem dinheiro privado. Boa parte do dinheiro vai só para pesquisa, aquelas pesquisas que levam muito tempo, que não têm interesse comercial no primeiro momento. Elas são subsidiadas por aquelas pesquisas que vão dar resultado rápido, feitos na universidade, a serviço de uma empresa. É uma inteligência de orçamento gigantesca, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas. Só que aí você acha que vê o lado da mentalidade do pensamento de longo prazo, né? Então, empresas que têm esse modelo de negócios intrínseco dentro desse tipo de incubadora, né, de pesquisa e desenvolvimento, né, elas têm a mentalidade olhando sempre para o longo prazo. A gente, por cultura, a minha percepção é que ainda as empresas, a mentalidade do empresariado é de curto prazo. Essa pergunta, as empresas brasileiras também estão arejadas para essa coisa de investir em pesquisa e estar do lado da universidade? Eu acredito que essa iniciativa parte muito mais de multinacionais ou empresas de muito grande porte. Que já vem com uma outra cultura. Com profissionais com outra cultura, porque boa parte do corpo diretivo normalmente vem de fora. Exatamente. Pelo menos num primeiro momento. Exatamente. Agora, rapidamente, esse profissional novo precisa estar ligado em entender exatamente essa velocidade da mudança do ambiente de trabalho e das necessidades que o empregador vai ter, não é? Sem dúvidas. A gente vive num momento de transformação cultural. Eu prefiro esse termo até do que o termo transformação digital. E muitas vezes cargos que estão ali, vamos dizer assim, intrínseco dentro de empresas mais tradicionais, em algum momento isso vai mudar e virar a chave para esse novo contexto. Então,
Novas habilidades vão ser necessárias, não só do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista de competências. Paulo, eu vou ficar com a sua frase de transformação cultural, porque ela é bem mais abrangente do que transformação meramente digital. Então parece que é a vida do computador que está decidindo a nossa vida. Exatamente. Paulo, obrigado pela gentileza da Obrigado a você. Mais. Quando se fala em transformação cultural, está se falando em transformação do modo de vida do presente. É bem maior do que transformação digital. Fico com a frase do Paulo. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. Até amanhã.